Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma live aqui nesta quinta-feira. Hoje, o tema principal da nossa live, eleições 2020. Como serão as eleições esse ano, hein? Será que nós teremos mesmo as eleições na data prevista? Será que as eleições ficarão mesmo para o dia 15 de novembro? Esse vai ser o tema principal da live. E o meu convidado, Dr. Nilson Paulo, daqui a pouco já vai entrar aqui com a gente para contar para a gente, para analisar junto comigo todas as nuances, todas as variáveis que nós teremos nestas eleições, né? Eu quero passar aqui alguns informes para vocês, antes da gente começar, como eu faço em todas as lives. Eu apresento algumas informações, compartilho algumas informações, e a primeira delas que eu vou passar para vocês é a atualização do número de casos de coronavírus aqui em Londrina, né? A Secretaria de Saúde soltou agora há pouco um novo boletim que traz os números da Covid-19 em nossa cidade. Então, nós temos ali, ó, a gente já vê até o Dr. Nilson aí, daqui a pouco ele já vai estar com a gente. Aqui, ó, nós temos em Londrina hoje o número de 1.076 casos confirmados. Nós temos 68 mortes. Esse é o número triste, né, gente? O número de mortes em Londrina, infelizmente, está alto, comparado ao número de mortes em outras cidades do Paraná. Olha a curva de Londrina, 1.176 casos. Isso aqui, gente, eu costumo sempre falar, dar essa informação, que esse número de 1.176 é um valor acumulado desde o início da pandemia. Então não adianta achar que tem esse número, pode ter até mais. Só que os números que a Secretaria de Saúde coloca são exatamente os números acumulados, né? Então, desde março, no início da pandemia, nós temos esse número de 1.176, né? Essa outra linha amarela que a gente vê ali, você consegue enxergar bem aí no gráfico, né? Essa linha de 879 é o número de pessoas que já foram curadas do coronavírus. E 68 lá embaixo, esse número aqui, ó, é o número de óbitos. Lamentavelmente, esse número está crescendo em nossa cidade. Eu já comparei aqui em outros boletins, né? Já falei de cidades que têm mais e já falei de cidades que têm menos, bem menos mortes do que Londrina. Ponta Grossa, por exemplo, eu sempre falo isso aqui, teve apenas uma morte confirmada, um caso. Imagina só, uma cidade daquele tamanho ter apenas uma morte. A gente diz apenas comparando com Londrina, né, gente? Porque qualquer morte, qualquer pessoa que perde a vida por conta dessa ou de outras doenças é uma tragédia. Isso não tem qualquer tipo de motivo para a gente comemorar, ao contrário, né? E uma outra informação que é talvez uma das mais importantes, que é a informação que ajuda o prefeito a tomar as suas decisões, são essas aqui, ó. Essas informações aqui, ó. É a taxa de ocupação de leitos que nós temos pela Covid-19. Então, isso aqui é taxa de ocupação de leitos, tá? Pessoal que está entrando aí, daqui a pouco eu já vou fazer uma referência a todos que estão participando. Hoje nós vamos ter muita gente participando, porque nós vamos falar de eleição, vai ter pré-candidato a vereador, tem partidos políticos acompanhando. Daqui a pouco aqui a live que eu vou fazer com o Dr. Nilson. Então, olha lá, ó, aquele número amarelo, aquela faixa amarela ali, desse círculo, é o número de pessoas que estão internadas em UTI. 23 pessoas na UTI, 24 pessoas estão na enfermaria e 182 pessoas estão em casa. Todos esses números já foram bem menores, né? Lá no mês de abril, lá no mês de maio, só que em junho explodiu o número de casos em Londrina. E há 3 razões básicas para a gente ter esse aumento, né? 3 razões básicas. Primeira razão é que Londrina está testando mais. O número de testes pelo coronavírus aumentou bastante. Segundo, que a circulação de pessoas também aumentou. E isso aumenta contágio. É uma coisa natural, né? A pessoa está sintomática, ela está circulando pelo comércio, ela está circulando pelos shoppings, ela está circulando, está trabalhando, muita gente voltou a trabalhar, né? Acabou aquele período de férias, aquela coisa toda, essas pessoas voltaram, a circulação aumenta. E o terceiro fator, que na minha opinião é o que precisa ser atacado com muita veemência, com muita força, é a irresponsabilidade de pessoas que estão fazendo aglomerações, fazendo festas, fazendo raves na cidade, lotando chácaras com 40, 50, 60 pessoas, bailão, tá tendo bailão na cidade, bingão, a Guarda Municipal já fechou até bingos aí na cidade, fim de semana, no domingo,
teve um bingão ali na Rio Branco, tinha 70 pessoas lá. E o que mais me impressionou é que, ao entrevistar as pessoas ali, muitas delas diziam, lamentavam que aquilo estava acontecendo, lamentavam que o bingão estava sendo fechado. Aliás, o bingo, ele já é, na sua concepção, né, uma contravenção que já é proibida. Imagina com aglomeração ainda em tempo de coronavírus, né? Então, esses são os números que vão balizar aí as decisões do chefe do executivo, a taxa de ocupação de leitos e a crescente onda aí da doença, né? E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é essa notícia que o Ministério Público aqui de Londrina, né, promotora Suzana de Lacerda, ela acabou entrando com uma ação judicial para proibir o funcionamento das academias e também das igrejas. Olha só, eu vou mostrar para vocês, essa matéria está aqui no portal de notícias Tarouba News, né? Eu tenho meu blog lá também no portal Tarouba News, mas olha só essa notícia aqui que eu vou colocar para vocês agora aqui na tela, até para vocês, antes da gente começar a falar efetivamente das eleições. Ó, olha lá, portal Tarouba News. Ministério Público pede fechamento de academias e fim de celebrações presenciais em igreja de Londrina. Primeiro que as grandes igrejas não estão fazendo celebrações, né? A Igreja Católica, as igrejas evangélicas, algumas estão com atividades, mas tem outras, que chegou denúncia lá para o Ministério Público, que estão promovendo eventos, estão promovendo celebrações com um número de pessoas que pode gerar contaminação. Então, a promotora Suzana de Lacerda entrou com essa ação civil pública contra a Prefeitura de Londrina. E ela pede o fechamento imediato de academias e também restrição de funcionamento de igrejas e templos religiosos. Com o pedido do Ministério Público, quer que as igrejas sejam autorizadas a funcionar apenas com atendimento individual, sem celebrações presenciais que envolvam aglomeração, conforme prevê o Decreto Municipal 438/2020. Decreto antigo, hein? Esse decreto é antigo, nós já estamos com mais edição do decreto, já chegando 700 aí, na edição 700, esse aqui é o 438 de 2020, quando ainda estava restrita por decreto essa atividade de academia. E o que chama a atenção nessa história é que a promotora também, ela pede ao juiz, né, que em caso de descumprimento dessas medidas, a promotoria quer que o município de Londrina seja multado em R$50 mil por dia. E esse dinheiro, se gerar essa multa, vai para o Fundo Municipal de Saúde. E o Ministério Público também quer a aplicação de uma multa diária de R$1.000 ao prefeito Marcelo Bellinati, do PP, e o secretário de Saúde, Felipe Machado. Já pensou? O prefeito ter que encarar uma multa e o secretário também, diante de uma situação dessa? Bom, essa ação caiu para o juiz da primeira vara da Fazenda Pública, doutor Marco José Vieira, que foi o mesmo que já indeferiu a primeira ação judicial que a promotora de justiça, Suzana de Lacerda, interpôs, querendo lá fechar o comércio. Lembra que ela foi ao Tribunal de Justiça, perdeu, aí a prefeitura recorreu ao tribunal, ao STF. Num primeiro momento, o TJ até queria fechar aqui o comércio de Londrina, o setor produtivo, mas não deu tempo de fechar, porque quando a prefeitura recorreu, teve ali um lapso temporal que não deu tempo de chegar a notificação até o município. Aí veio a decisão do ministro Fachin, reforçando que quem tem autonomia para definir isso conforme o próprio Supremo havia definido, são os prefeitos e são os governadores. Aí a ministra do Tribunal de Justiça do Paraná, ela refez, né, ela reconsiderou a sua decisão, e aí o comércio, na prática, acabou não fechando em Londrina. Continuou aberto das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, a indústria também continuou funcionando a partir das 8 horas da manhã, construção civil, mesma coisa, e assim sucessivamente. Então, esses eram os principais informes que eu queria passar para vocês, para não me alongar muito, porque agora nós vamos falar de eleições 2020, e eu vou colocar aqui no circuito o meu amigo, doutor Nilson Paulo da Silva. Doutor Nilson Paulo, advogado, especialista em direito eleitoral. Quantas eleições aí já acompanhando, hein, doutor Nilson? Pode abrir o teu microfone aí e falar com a gente, com a nossa audiência. Muito boa noite para você, é um prazer em tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, Nilson. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os internautas aí, né, que te acompanham diariamente, né, Fernando? Obrigado. Você já é uma referência de informação em Londrina. E agora,
nestas redes sociais aí, não apenas para a região, mas para o Brasil e também para o mundo. Com certeza tem gente no mundo todo. E parabéns a você pelo seu trabalho de informação que dá, de fato, para todas as pessoas, e principalmente neste momento, muitas informações. Parabéns. E, de fato, hein, Fernando, já estamos aí há várias eleições, né? Eu, você, com o teu pessoal, tua equipe, teu jornalismo, você sempre muito atento. Eu me lembro, inclusive, quando te conheci, você trabalhava numa emissora de rádio, Londrina, na Rádio Pai Querer, e eu te conheci numa exposição de Londrina, e eu me lembro, talvez você não vá se lembrar disso, mas lá na exposição eu perguntei se você era formado em Direito, e a minha surpresa é verdade. Que não era. E, caramba, não era. Não é até hoje, né? Não sou. Não tem informação em Direito, mas você tem um conhecimento bastante profundo, tem uma informação boa do direito, isso ajuda principalmente na divulgação das informações e nas eleições que são jurídicas, né? É verdade. A gente acha que as eleições elas não são jurídicas, mas elas são eminentemente um negócio jurídico. De fato, estamos há muito tempo, e agora, em 2020, mais um ano eleitoral, e uma eleição totalmente diferente, como tudo está sendo diferente em 2020. É verdade. Isso a gente acaba aprendendo na prática do jornalismo, conversando com pessoas que entendem da matéria, como o senhor, como tantos outros advogados, doutor Zumar Fachin, um homem que me ensinou muito também no direito, né? Embora eu não seja advogado e nem bacharel em direito, eu sou formado em comunicação social, sou formado em jornalismo, mas o doutor Rui Carneiro, no tempo que ele estava na ativa, né, professor da Universidade Estadual de Londrina também, me reforçou muito esse conhecimento, que a gente tem que ter, né, Nilson, para poder, inclusive, entender o processo, para poder promover debates, fazer entrevistas, né, com as pessoas, para também enriquecer o debate, isso realmente é muito importante. Mas, Nilson, nós estamos numa situação completamente diferente, né? Nós temos uma pandemia que está fazendo com que o Congresso Nacional mude, né, altere a data das eleições em função de uma única coisa, do tempo. Como nós não podemos ter aglomerações e a eleição, desde a campanha, né, pressupõe muitas aglomerações, né, desde as reuniões partidárias, as convenções que costumam atrair centenas de pessoas, né, dependendo da situação, né, Nilson? Uma situação completamente diferente. E o que está posto hoje é que já foi aprovado no Senado, já foi aprovada uma PEC, né? Isso é até importante, né, Nilson, a gente explicar, porque a Constituição estabelece que a eleição ocorra no primeiro domingo, né, de outubro, e só mudando a Constituição para alterar isso. Por isso que o Senado já fez a parte dele, né? Alterando o primeiro turno das eleições lá para o dia 15 de novembro. Aí eu pergunto para você o seguinte, Nilson, antes da gente falar de todos os temas, né? O projeto ainda tem que passar na Câmara, né? Você acha que seria realmente uma boa nós termos as eleições lá em novembro, com esse cenário todo, e o que isso implicaria no calendário eleitoral? Bom, Fernando, você fez aí uma boa introdução sobre essa questão do calendário eleitoral, não é? O calendário eleitoral ele foi sendo praticado de forma parcial durante o ano. Parcial que eu digo o calendário com as datas previstas foram acontecendo. O que não aconteceu ainda no ano de 2020 foi a pré-campanha, por conta da impossibilidade da presença de pré-candidatos em reuniões, fazendo a sua apresentação de uma forma mais integrativa e interagindo também com a população. Isso não aconteceu, mas o calendário eleitoral ele está se desenvolvendo normalmente, começou no mês de janeiro e começou a todo vapor lá no mês de fevereiro, mês de março, com mudanças de partidos por conta de vereadores, filiação partidária, no início do mês de abril, no mês de maio, nós tivemos ali já a finalização das inscrições de eleitores, para títulos de eleitores para votar nas eleições de 2020. Maio, o calendário eleitoral foi acontecendo, foi atropelando, naturalmente, né? Dia 15 de maio também, nós tivemos ali a finalização de mudança de domicílios eleitorais aos eleitores. Tivemos também no mês de maio o início
da possibilidade da arrecadação virtual aos pré-candidatos, né? Essa é uma informação interessante, daqui a pouco podemos falar um pouco mais sobre isso. Pré-candidatos, desde o dia 15 de maio, eles já podem fazer arrecadação para a sua campanha eleitoral através da chamada vaquinha eletrônica. Ela já está no ar e isso é possível. No Brasil, nós não temos uma cultura de doações das pessoas físicas para os candidatos. Isso acontece sempre na campanha. E no final do mês de junho, agora, nós já tivemos, no início do mês de junho, nós tivemos o encerramento do prazo de desincompatibilização para quem é pré-candidato a prefeito, vice-prefeito, pois são 4 meses do dia das eleições. E tudo isso eu estou falando como se as eleições, de fato, fossem acontecer no dia 4 de outubro, como está no calendário. No próximo dia 30, também o calendário está anotando que pré-candidatos que são radialistas, trabalham em televisão, devem se afastar de seus programas, tá? E no dia 4 de julho, devem se afastar os servidores que não são secretários aos cargos de vereadores. Portanto, veja, o calendário andou, mas a pré-campanha foi atropelada. Lá no mês de março, nós tivemos aí a divulgação e de fato, acontecendo já a pandemia mundial desde o final do ano de 2019, mas no Brasil aqui, foi no finalzinho do mês de fevereiro, comecinho de março ali, em que nós tivemos realmente esse encontro com o coronavírus aqui. E aí, bom, tudo isto começou ali, já no mês de março, e as eleições vão acontecer no dia 4 de outubro, não vão acontecer no dia 4 de outubro, e o próprio Tribunal Superior Eleitoral, olha, vamos aguardar mais um pouco, mas chegou o momento que o TSE falou, precisamos analisar. Mas, como você bem já referenciou, a competência não é do Tribunal Superior Eleitoral, pois a realização de eleições, ela não está numa lei apenas federal, ela está na Constituição Federal. A Constituição Federal estabeleceu o dia das eleições. E isso é muito bom, porque, a bem da verdade, isso é uma segurança de democracia, significa que nós estamos, de fato, né, nós estamos em um país que temos eleições regulares, eleições a cada 2 anos, e a própria Constituição Federal é quem estabelece o primeiro domingo de outubro do ano par, eleições municipais. E o último domingo de outubro do ano par, segundo turno das eleições. E aí ficou essa dúvida. Quem vai alterar? Bom, se eu tenho a informação lá na Constituição Federal, no Brasil, quem altera leis é o Poder Legislativo. E como nós estamos numa lei federal, e aqui Constituição Federal, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, portanto, através ou mediante um projeto de emenda à Constituição, uma PEC, iniciou pelo Senado Federal, e o Senado, com 86 senadores, indicaram o dia 15 de novembro para a alteração das eleições. Então, vejam só, nós temos, neste momento, iniciado no Senado, foi votado nesta semana, na última quarta-feira, terça-feira, nós tivemos a finalização da votação, o Senado votou na terça-feira em 2 turnos, em sessão remota, como estamos fazendo aqui agora, né? A nossa conversa de forma remota. O Senado, numa sessão remota, indicou a data de 15 de outubro para movimentar a data das eleições, excepcionalmente e exclusivamente no ano de 2020, sem alterar a Constituição. Está fazendo uma emenda lá no ato das disposições transitórias, não está mudando a Constituição lá no seu bojo, no artigo 28 e 29 da Constituição Federal, não está alterando, mas lá no final da Constituição, nos atos das disposições transitórias, os senadores estão autorizando a mudança para este ano. E autoriza para o dia 15 de novembro. E aí, Fernando, o que acontece? Nós temos... E aqui a gente precisa entender, né? Nós temos 86 senadores, e foi votado com uma votação de 67 votos, e os senadores, eles estão um pouco distantes dos prefeitos.
Não sofre tantas as pressões de prefeitos. Senador é um político eleito por todos os eleitores, mas todos nós sabemos, os senadores, ele é um pouco distante dos prefeitos. E aqui, nós temos um movimento muito intenso no país dos prefeitos de manutenção do dia 4 de outubro. E os prefeitos fazem uma pressão maior onde? Fazem uma pressão maior ali na Câmara dos Deputados, e não no Senado Federal. E ali, de fato, os prefeitos estão com um movimento enorme para que não haja a mudança. Mas tudo bem. Votou no Senado. O Senado, na terça-feira à noite, votou. Na quarta-feira, no final do dia, encaminhou para a Câmara dos Deputados. E o projeto de emenda à Constituição, a PEC, que recebe o número de PEC 18, está neste momento na Câmara dos Deputados para uma análise, e a Câmara tem dois caminhos. Mantém a data do dia 15, sugerida pelo Senado, ou mantém a data do dia 4 de outubro. E esta é uma discussão, e esta é a emoção que ainda está no ar, que nós vamos... sinceramente, eu achei que hoje a Câmara fosse já ter um movimento ali de escolha, de relatoria, ou de algum encaminhamento, no sentido de começar a analisar esta PEC já votada no Senado, mas a Câmara, no dia de hoje, não fez nenhum movimento nesse sentido. Agora, ali o ambiente é diferente, né, Nilson? No Senado, né, lembrando que proposta de emenda 2/3, né, da votação, e ali o ambiente é diferente. Eu acho que os deputados, eles têm uma proximidade muito maior com os prefeitos, e muitos ali podem ser até candidatos nas suas bases, né? Grande parte deles ali vai ser candidato nas suas bases, né, Nilson? Sempre temos deputados federais aí como candidatos a prefeito, né? E os prefeitos estão muito próximos dos deputados, e ali na Câmara dos Deputados nós temos 580 deputados. Precisa de 2/3. 2/3 significa que haverá necessidade de ter 308 votos de deputados para alterar a data das eleições. E há um movimento forte dos prefeitos para que não haja alteração. E nós tivemos aí, no início do mês, duas sinalizações interessantes também, que vai ter um debate grande na Câmara. Quais foram as duas sinalizações? O Ministério Público Eleitoral sinalizou com uma sugestão apenas, né, porque o Ministério Público Eleitoral não vota, mas fez ali uma indicação para que não haja alteração na data das eleições. E o Centrão também se movimentou no sentido de não alterar a data das eleições. E, portanto, nós estamos aqui, já chegando a semana que vem, no final do mês de junho, estamos a 3 meses apenas do dia das eleições, e não temos a certeza hoje se as eleições irão acontecer no dia 4 de outubro, ou 15 de novembro, ou uma outra data, muito provavelmente não. Porque se tiver uma indicação de uma outra data, aí o processo tem que voltar para o Senado, e aí você vai perder mais tempo. Então, ou será dia 4 de outubro, ou será dia 15 de novembro. E entre 4 de outubro e 15 de novembro, nós temos apenas 1 mês e 10 dias. E esta é uma grande reflexão que alguns deputados têm feito. Que em 1 mês, talvez, nós não tenhamos uma mudança tão radical na situação pandêmica, que é toda esta situação que está levando a esta discussão. Exatamente. Ô, Nilson, agora, o que implicaria aí? Você acha que os que vão disputar as eleições, eles preferem que elas ocorram no dia 4, cumprindo o cronograma que aí está, o calendário que aí está, ou será que eles preferem no dia 15 de novembro, para ter mais tempo? Por exemplo, quem tem obra em andamento, quer concluir a obra, quer inaugurar sem precisar de ficar restrito à legislação, né, que proíbe aquele evento, aquela coisa e tudo mais, né? Se bem que hoje, por conta de aglomeração, nem está podendo fazer isso. Mas, enfim, o que agradaria mais hoje os candidatos, principalmente os candidatos a prefeito aí, nas cidades do Brasil? Bom, você sabe que também, exatamente isso. Quem está fora do poder quer a eleição mais rápida,
para poder disputar e já fazer a sua identidade, sua identificação, se o povão, se o eleitor realmente quer fazer as mudanças ou não quer fazer as mudanças. Quem está no poder, e aqui nós temos uma divisão. Alguns querem rapidamente fazer as eleições, mas aqueles que atrasaram as suas obras, aqueles que atrasaram todo o seu planejamento e precisa e quer participar de tudo isso, a mudança do dia das eleições, Fernando, está também trazendo um outro reflexo. Qual reflexo? Está mudando o calendário eleitoral como um todo. Então, várias datas se alteram mudando o dia das eleições. Então, inaugurações de obras. As inaugurações de obras, elas estão proibidas durante a campanha eleitoral? Não, elas não estão proibidas. Elas são permitidas. Porém, nenhum candidato pode participar de eleições de obras públicas a partir do dia 4 de julho. 4 de julho é daqui 10 dias, daqui a alguns dias, né? No atual calendário. Se mudar para o dia 15 de novembro, a data do dia 4 de julho também vai mudar. Ele vai mudar para o dia 15 de agosto. E, portanto, daí até o dia 15 de agosto, as obras podem ser inauguradas, o prefeito da cidade pode participar sem nenhuma restrição, outros pré-candidatos também podem participar, candidatos a vereadores podem participar sem nenhuma restrição. Então, veja, eu acho que tem uma divisão bem grande daqueles que são pró dia 4 de outubro e daqueles que são pró dia 15 de novembro. Vários prefeitos querem as eleições no dia 4 de outubro por outras razões. Precisa fechar o caixa. E, lamentavelmente, vai acontecer um fenômeno muito previsível. Qual o fenômeno previsível? Depois do dia das eleições, dia 5 de outubro, há um enxugamento no quadro de servidores comissionados. Sem sombra de dúvidas. Portanto, aí o prefeito teria o final de outubro, novembro e dezembro para fazer aí o seu acerto de caixa. Então, aqueles que estão também com problemas de caixa, ele quer as eleições o mais rápido possível para poder fazer o fechamento do exercício até o final do ano. Há alguns prefeitos que já estão um pouco mais tranquilos, e esses aí querem uma extensão para poder fazer aí uma participação um pouco maior. Então, veja só, nós temos uma divisão bem grande. Você está colocando aqui, né? Isso. O que é que altera, mudando o calendário para o dia 15 de novembro? Vai alterar várias datas. Então, nós temos uma data, 11 de agosto? 11 de agosto. Que as emissoras de rádio e TV ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. É a primeira ali, ó, a primeira mudança. Quer dizer, muda para o dia 11 de agosto. Muda para o dia 11 de agosto. Candidatos radialistas e apresentadores de televisão já não precisam sair agora no dia 29 de junho. 29 de junho é a próxima semana, é terça-feira. Exatamente. E aí ele pode ficar no seu programa até o dia 11 de agosto. Depois, a outra data que nós temos aqui é de 31 de agosto. Isso. Até 16 de setembro. E aqui aí as convenções. Então, veja só. A nova data, o calendário eleitoral, ele não está alterando apenas aqueles eventos que estão ligados ao dia das eleições. Como assim? 3 meses antes das eleições, 6 meses antes das eleições. Então, se a eleição muda, os 3 meses também mudam. Sim. Agora, a convenção partidária não está atrelada ao dia das eleições. A convenção partidária é uma data fixa. Qual é a data fixa hoje? Hoje é de 20 de julho até o dia 5 de agosto. E o novo calendário está mudando, está alterando. Ao contrário do que imaginávamos que poderia acontecer, uma campanha longa, não será isso. A campanha também vai ficar um pouco mais para frente. E as convenções partidárias, elas mudam, portanto, lá para o dia 31 de agosto, seria agora no dia 20 de julho. Então, muda para o dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro. E veja que interessante, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já tinha sinalizado, há alguns dias atrás aí, da possibilidade de realizar convenções partidárias
pela forma virtual, pelas plataformas virtuais aí, as eleições, as convenções partidárias. E agora, o projeto de lei, a PEC 18, também está mudando as convenções eleitorais, ou seja, dizendo o seguinte, nós temos convenções eleitorais com aglomeração. Não, as pessoas querem participar, as pessoas querem ter bandeiras, querem o pré-candidato quer mostrar a força dele. Bom, então, nesse sentido, está sendo mudado a data também lá para o final de agosto, imaginando que lá naquele período nós já temos uma situação de normalidade. Depois, nós temos o dia 26 de setembro. É isso, né, Fernando? Isso. A tela está... Dia 26 de setembro... 26 de setembro, último dia para registro de candidatura. 26 de setembro. 10 dias do final das convenções, tá certo. Da minha colinha aqui também. 26, o registro de candidatos. Hoje, Exato. No calendário, o registro está marcado no dia 15 de agosto. 15 de agosto, mudaria, portanto, lá para o dia 26 de setembro o registro. Veja, eu acho que aqui o legislador poderia ter mantido a data das convenções em julho e o registro em agosto. E eu explico, Fernando. Registro de candidatura é uma enormidade de documentação, de documentos, de certidões, e os candidatos que participaram nas eleições de 2016 vão se lembrar. Hoje as certidões, a maioria das certidões você tira na internet, mas algumas ainda você precisa fazer o requerimento e aguardar. Em 2016, a Justiça não deu conta de entregar as certidões antes do prazo final dos registros de candidaturas. Então, portanto, o legislador poderia ter mantido aqui as convenções no final de julho, registro em agosto, e todo mundo ficaria com seus registros resolvidos e aguardaria apenas a data do início da campanha eleitoral. Porém, a PEC alterou também esta data, levando o registro lá para o dia 26 de agosto. E no dia 26 de setembro. E lá no dia 27 de setembro, teríamos aí o início da campanha eleitoral. Então, veja só, e aqui o pré-candidato, ele está com a sua pré-campanha desde janeiro. Ela não andou, aqueles que utilizaram as redes sociais, tudo bem, aqueles que precisavam andar um pouco mais e reunir o grupo não fez. Mas a campanha eleitoral, no atual calendário eleitoral, iria iniciar no dia 16 de agosto. E aqui o novo calendário está jogando lá alterando para o dia 27 de agosto. E as eleições, portanto, ficariam o primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. 29 de novembro, a legislação atual diz o seguinte: terminadas as eleições, todos os candidatos, eleitos ou não eleitos, têm 30 dias para prestar contas. Então, 29 de novembro, 30 dias, vai acontecer lá no dia 29 de dezembro. Mas não esta data. A própria PEC está alterando e trazendo a data da prestação de contas para alguns dias antes para todos os candidatos. A data, se não me falha, é 15 de... Se não me falha a memória aqui, é 15 de dezembro. 15 de dezembro. 15 de dezembro. Isso, tem que encaminhar para a Justiça Eleitoral as prestações de contas das campanhas. Depois, dia 18, é o prazo para diplomação, salvo em casos em que as eleições ainda não tiverem sido realizadas. Aí depois, 12 de fevereiro, prazo para a Justiça publicar o resultado. 1º de março, prazo para os partidos e coligações ajuizarem representação na Justiça Eleitoral. São esses os últimos, as últimas datas desse que seria um novo calendário. E até aproveito, Nilson, aqui para saudar várias pessoas que estão nos dando boa noite aqui, como, por exemplo, a Priscila Silva. Ela até colocou um comentário aqui, Nilson, que é assim, ó: graças a Deus o ministro Barroso agora está no TSE, sensato e racional. E aí ela dá boa noite. O Henrique César, que acompanha todas as nossas lives também, boa noite, Henrique, para você. Ele faz até um comentário aqui que os mercados têm que ter limite de pessoas e ônibus também lotado na cidade. Ele tá observando. A gente tem observado isso com muita frequência, principalmente
a questão dos ônibus. Dos mercados, eu não vou em todos os mercados, eu vou em um ou outro mercado só, e nesses que eu estou indo está controlado, mas ele está dizendo aí que tem alguns mercados que ele vai que deve estar encontrando isso. A Priscila Moitinho está dando boa noite, a Nathalie Lopes, boa noite para você também. Quem mais? O Cláudio, eu estou colocando boa noite do pessoal aqui na tela, o Cláudio. Quem está assistindo a gente também, Nilson, é o Ulisses Sabino, grande Ulisses Sabino, liderança. Ele está compartilhando aí a nossa live com pelo menos 3 partidos políticos aí, o pessoal interessado, né, principalmente com essas datas aí que a gente acabou de mencionar no nosso calendário, né, Nilson? Porque o pessoal tá indo para a rua. A gente cumprimenta aqui também o Luiz Carlos Melo. Olha, o Luiz Carlos está dizendo aí, grande doutor Nilson, Luiz Carlos Melo, deve ter algum conhecido teu aí, Nilson. Pré-candidato Carlinhos da Ambulância, futuro vereador. É o Carlinhos da Ambulância. O Humberto está dizendo, boa noite, povo brasileiro está no mato sem cachorro. Depois nós temos aqui o Mário Carreira. Olá, Fernando, boa noite também para você. O Rodrigo Vanoni Alberton, doutor Nilson, grande, competente, amigo de nós, de jandaenses aí, Nilson. Vereador em Jandaia. Rodrigo, vereador em Jandaia. Será reeleito também, Rodrigão. Olha aí, sucesso aí na campanha, Rodrigo. O Humberto novamente, a Vilma Dalva Góes está assistindo com a gente, o Humberto Silva já deu o recado dele, a Nathalie está cumprimentando aqui, dizendo, doutor Nilson, ela faz uma pergunta, Nilson, como ficam as desincompatibilizações enquanto não entra a PEC? Fica como está, né, Nilson? Como é que fica? Perfeitamente. Bom, a pergunta é interessantíssima, e aqui é um fato que é seguinte: a próxima desincompatibilização vai acontecer no dia 4 de julho. É o último dia de desincompatibilização, o último prazo, 4 de julho. Mas, se ocorrer a aprovação da PEC, aqui é muito importante, Fernando, se a PEC for aprovada até o dia 4 de julho, se ela for aprovada até o dia... Tem que ser antes do dia 4, até o dia 3, portanto, de julho, esta data de desincompatibilização vai mudar. Vai mudar para o dia 15 de agosto. Esta desincompatibilização do dia 4 de julho muda para o dia 15 de agosto. E aí, ok? Tranquilo? Mas aí, eu já recebi hoje várias consultas no seguinte sentido. E aquele que já saiu 4 meses atrás, e no dia 3 de julho, nós estaremos a 4 meses das eleições. Aquele de 4 meses pode repristinar, pode voltar? Não. A própria emenda constitucional está dizendo o seguinte: todas as datas que já foram vencidas não voltam mais. Tudo aquilo que teria que acontecer com 4 meses foi dia 4 de junho e não será dia 15 de julho. Então, o que aconteceu, aconteceu, somente as datas futuras é que mudam. Perfeito. Estamos recebendo aqui também o Coronel Nilson Bezerra, um abraço para o Coronel, ele está parabenizando aí pelos esclarecimentos, grande Coronel Bezerra, um abraço, Nilson, muito obrigado por estar acompanhando. Aqui também o Júnior está dizendo boa noite para a gente, e eu estou pedindo para todos acompanharem a nossa live. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, muda a data da posse caso haja mudança na data das eleições? Muda, né, Nilson? Não muda, não muda. Lamentavelmente, permanece no dia 1º de janeiro. A posse não muda? A posse não muda, e o que vai acontecer é o seguinte: haverá posse sem as contas estarem analisadas. Ixi! Todo mundo toma posse no dia 1º, e você leu agora no calendário aí, lá em março, ainda poderá ter ações para retirar daqui quem tomou posse com conta, quem que não prestou contas. Se não prestar contas, vai perder o mandato. Que coisa, rapaz. E interessante que ele pode tomar posse se as contas dele depois forem reprovadas. Bom, mas aqui, ele já vai ter feito, ele já vai ter até executado algumas ações como gestor, né? Se for prefeito. Mas aqui tem um detalhe muito interessante, tá? Eu costumo brincar muito quando eu escrevo, que quanto mais você estuda o direito eleitoral, mais você entende por que se chama zona eleitoral, onde a gente vota. Porque é o seguinte, Fernando, mesmo que as contas sejam reprovadas de todos os eleitos e empossados,
a reprovação de contas no direito eleitoral não afeta o mandato. Não retira o eleito e o empossado do cargo. O que Olha aí. é a não prestação de contas. Não prestar contas, ele não tem a quitação eleitoral, e aí sim ele não é diplomado e não é empossado. Agora, prestou contas e as contas foram reprovadas, isto não afeta a diplomação e não afeta a posse. Mas aqui eu quero complementar, porque senão vai parecer que, puxa, mas então espera lá, ele pode ter uma bagunça na sua campanha, ter uma desorganização e nada acontece? Não acontece inicialmente. A reprovação de contas vai levar para uma outra ação, uma ação que vai se iniciar pelo Ministério Público, muito provavelmente, mas os partidos também são partes ativas, uma ação de abuso de poder econômico, e lá naquela ação de abuso de poder econômico, sim, pode aí retirar o mandato do eleito, do empossado. Ô Nilson, e a pré-campanha que estabeleceu um novo marco, né, um novo momento, né, com as redes sociais, como nós estamos fazendo aqui, utilizando uma plataforma diferente para se comunicar, para apresentar. O que você analisa, qual a tua visão sobre a campanha, né, essa pré-campanha, que nós não entramos oficialmente ainda, mas a pré-campanha, o candidato, ele já começa a dar a cara, já começa a criar conteúdo para se apresentar ao eleitor, e tem também as armadilhas aí nessa pré-campanha, né, Nilson? Pois é, Fernando, o que acontece é que nós, todos que laboramos no direito eleitoral e também pré-candidatos, dirigentes partidários, iniciaram o ano pensando e com um planejamento estratégico enorme de pré-campanha, mas enorme de pré-campanha. Mas no planejamento dele, ele tinha ações de visitas, ações de reuniões, e também ele tinha as redes sociais, mas as redes sociais estavam dentro de um pacote de planejamento. Quando veio a pandemia, o pré-candidato, me parece, eu sinto isso hoje, que ele ficou um pouco perdido, ficou um pouco sem saber muito o que iria fazer, inclusive se teria eleições ou não, pois houve um movimento aí também de prorrogação de mandatos, unificação de mandatos lá em 2022, e aí o pré-candidato, Fernando, ele acabou ficando um pouco congelado. Ele utilizou as redes sociais, está utilizando as redes sociais, mas ele não deu a velocidade que ele talvez até teria dado se nada disso tivesse acontecido. Ele teria vindo. Mas como ele congelou, ele usou pouco e está usando pouco. E esta ferramenta, inclusive neste momento, é uma excelente ferramenta para ele fazer reuniões, para se comunicar com o eleitorado, colocar as suas ideias, seus planejamentos, porque a pré-campanha é permitido ao pré-candidato uma enormidade de atividades. Ele pode dizer por que ele é pré-candidato, quais são as razões que levaram ele a ser pré-candidato, qual é o planejamento dele, ele pode participar de campanhas, ele pode dizer o que ele já foi, o que ele quer fazer, o que ele já fez, como diria o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Mas ele não fez isso. Ele acabou não fazendo, ficou com essa questão de qual é o dia da eleição, qual não é o dia da eleição, e não utilizou, e não está utilizando do tamanho que a ferramenta, a rede social é para ele. Lamentavelmente, é isso que eu tenho visto. Ô Nilson, e dinheiro, agora, sem a possibilidade, embora a gente já tenha tido isso em outras campanhas, né, a impossibilidade do financiamento privado, né, não entra mais dinheiro, pelo menos oficialmente, né, Nilson? Empresas não podem mais fazer doação para a campanha, né? Bom, 2020 é uma eleição com muitas novidades, várias novidades. A questão do financiamento é uma grande novidade. Tem a questão das mulheres, tem a questão das coligações partidárias, mas a questão do financiamento também é uma outra grande novidade. Nós não temos, e isso não está inaugurando nas eleições de 2020, mas nós não temos o financiamento por pessoas jurídicas está proibido de participar da campanha de qualquer forma, de qualquer modalidade. Pessoa jurídica não pode participar da pré-campanha. Portanto, o financiamento ele ficou por conta do candidato e de doações
de pessoas físicas e também do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Então, nós temos o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nós temos o fundo partidário e nós temos o autofinanciamento, o próprio candidato bancando a sua campanha, e nós temos aí as doações de pessoas físicas. O que acontece é que nós não temos no Brasil uma cultura de doação de pessoas físicas. Nós não temos. Desde o dia 15 de maio, é possível as doações de pessoas físicas através da vaquinha eletrônica. E isso não está acontecendo. As pessoas não estão fazendo as doações. O que vai acontecer lá na campanha? O candidato vai ter que buscar ao partido para que o partido ajude, faça uma participação financeira. E o que acontece, Fernando, é que os partidos não conseguem fazer o repasse para todos os candidatos. Essa é uma grande verdade. Os partidos não conseguem. Mas nós temos aí quase 3 bilhões de reais disponíveis para as campanhas. São 2 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e mais aproximadamente de 1 bilhão para o fundo partidário. Mas acontece que nós temos também mais de 500 mil candidatos em uma eleição. É só fazer a conta aí. 3 bilhões dividido por 500 mil, quanto dá? Dá um valor muito insignificante. O que os partidos fazem? Analisam as campanhas majoritárias e o recurso acaba indo para as campanhas majoritárias. Então, o candidato a vereador, ele não consegue ter acesso a este recurso e ele vai ter que fazer o autofinanciamento. O autofinanciamento. Mas tem uma novidade para as eleições de 2020. Até as últimas eleições, o autofinanciamento, o que é o autofinanciamento? É o candidato pagar a sua campanha integralmente. Isso é o autofinanciamento. Quanto ele pode gastar? O candidato a vereador pode gastar 20 mil reais. E o prefeito? O prefeito pode gastar 300 mil reais, como é aqui em Cambé, 350 mil reais, uma campanha de prefeito. Então o prefeito pode colocar 350 mil reais? Não pode, esta é uma novidade. Até as eleições de 2016, 2018, havia o autofinanciamento em 100%. A partir desta eleição de 2020, o candidato só pode colocar na campanha dele 10% do que está autorizado a gastar na campanha. E o limite de campanha é um limite diferente para cada município. Cada município tem um valor diferente. Essa é uma conta um pouquinho mais complicada, mais complexa, mas já tem a tabela já existe. Nos 5 mil municípios do Brasil, cada município tem um valor diferente. E o candidato ele só pode colocar na campanha dele 10% do limite autorizado. A diferença, ele tem que conversar com os amigos, com companheiros e com o partido. Perfeito. Nilson, a pergunta aí do Júnior Marena. No caso de funcionário público comissionado, para provar a compatibilização, ou seja, a exoneração, terá que registrar em cartório? Boa pergunta, Júnior. E, na verdade, também tem um grande problema aqui. Não, mas não precisa, tá bom? Até porque o afastamento, ele é um afastamento de fato. O candidato ele tem que estar afastado, de fato. O de direito, que é a regulamentação de documentos, é apenas para o registro lá com a prefeitura, com o Estado, onde ele tem o seu vínculo. Mas não há absolutamente nenhuma necessidade de registro em cartório. Basta informar no Recursos Humanos, que é pré-candidato e que está se afastando a partir do dia 4 de julho, simples desta forma. Não há necessidade de registro e, como a legislação mudou, e este afastamento não mudou, porque no passado, a campanha eleitoral ela começava no dia 5 de julho, depois mudou para o dia 16 de agosto, mas o afastamento ficou ali no dia 4 de julho. Só que no dia 4 de julho, as convenções eram em junho. Em junho já eram escolhidos os candidatos, e quando o servidor se afastava, ele já era candidato. Agora não. Agora ele se afasta, vai participar da convenção. Nós estamos vendo que a convenção pode ir lá para setembro, e ele fica afastado desde o dia 4 de julho, aguardando a convenção, aguardando o seu nome passar pela convenção,
aguardando o registro, e ele só vai apresentar o registro quando for registrado lá no dia 26 de setembro. Portanto, não há necessidade de nenhum registro. Ô, Nilson, agora uma dúvida que me ocorreu aqui. Muitos cargos comissionados, secretários, por exemplo, que não é servidor público de carreira, não é estatutário, ele era um cargo comissionado, como aqui em Londrina nós tivemos 2 que se afastaram lá no dia 4 de abril, se eu não me engano, né? 4 de abril. 4 de abril. Se esses cargos em comissão fossem servidores públicos, eu sou servidor público de carreira, trabalho lá numa secretaria qualquer, fazenda, planejamento, obras, aí o prefeito me chama para ser secretário. Eu sou secretário. Eu posso deixar de ser secretário, não me desincompatibilizar, continuar trabalhando como servidor, e aí tem uma outra data para desincompatibilizar, para ir fazer campanha? Como é que é isso? Perfeitamente. Teu raciocínio está correto. O secretário municipal, todos os secretários candidatos a vereadores, devem se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito. 6 meses, 4 de abril. É secretário, mas é servidor? Deixa de ser secretário em abril e volta para a atividade dele normal, até o dia 4 de julho. Agora, o secretário é candidato a prefeito ou candidato a vice-prefeito, aí o afastamento são 4 meses, foi no dia 4 de junho, o afastamento do cargo de secretário. E aí volta para o cargo normal e sai no dia 4 de julho. São dois afastamentos. Um da função e outro depois do cargo e outro depois da sua atividade. Tá. Vamos supor que a Câmara Federal agora, que a Câmara dos Deputados, aprove essa nova data que já foi referendada, aí, já foi aprovada pelo Senado, né? Dia 15, o primeiro turno das eleições. Quem já se desincompatibilizou poderia voltar para o cargo? Por exemplo, um secretário municipal. Ele se desincompatibilizou porque ele não sabia que a eleição ia mudar, né? Aí mudou. E a legislação fala em 6 meses antes das eleições. É claro que aí já vai ter um prazo. Mas aqueles que tinham que desincompatibilizar 3 meses antes. Perfeito, Fernando. Então, veja só, é interessante a tua pergunta e é uma grande dúvida das pessoas. E vamos aqui falar, eu já até falei, vamos falar novamente aqui o seguinte, olha, a alteração, ela tem que acontecer até o dia 3 de julho, para mudar a data de afastamento, para o dia 15 de agosto. Se a alteração da data da eleição acontecer no dia 5 de julho, então no dia 4 de julho o servidor já se afastou de 3 meses. Porque não mudou a alteração, ela obrigatoriamente tem que acontecer até o dia 4, até o dia 3 de julho. Se acontecer até o dia 3 de julho, ela vai modificar a data do afastamento para o dia 15 de agosto. Mas, se a PEC for votada depois do dia 4 de julho, acontece lá no dia 10 de julho. 10 de julho, nós estamos a mais de 3 meses das eleições. Que a eleição é dia 15 de novembro, 3 meses da dia 15 de julho. Mas a PEC foi dia 10, antes do dia 15. O servidor voltaria? Não. Se ele sair no dia 4 e a PEC for votada no dia 5, não volta mais. Já está afastado este prazo, ele já ocorreu a preclusão. Ele já morreu, não vai voltar. A pergunta da Nathalie aqui, o policial militar precisa se afastar agora ou só na convenção? O policial militar é servidor público, né? Mas o policial militar, ele tem regra diferente. Né? O policial militar, ele não se filia, né? Ele não está afiliado, a regra dele é totalmente diferente. Nós temos 2 tipos aqui, Nathalie. Se o policial for aquele policial que já está afastado das atividades, portanto, ele já está afastado, ele, inclusive, pode e deve filiar-se. Aquele militar que saiu da sua atividade, que está afastado já da atividade, este, obrigatoriamente, tem que filiar-se. Agora, o policial que está na ativa, o militar na ativa, ele vai filiar e afastar lá na convenção partidária.
ele não se afasta agora. Este é uma exceção à regra, assim como é o juiz, assim como é o promotor. Se quiserem ser candidatos, vai se afastar e vai filiar-se apenas lá na convenção partidária, não antes das convenções. Nós temos muitos delegados nesse ano, né, Nilson, que serão candidatos aí. A regra para o delegado também é a mesma do policial militar ou não? Não, o delegado não. O delegado, ele entra na regra comum. Ele deve se afastar dos servidores, inclusive afastar do cargo dele de delegado, antes também, se for candidato a vereador ou candidato a prefeito, o prazo do delegado da Polícia Civil é outro. Só da Polícia Militar, que ele não filia. O delegado pode ser filiado a um partido político. O policial militar não pode ser filiado a um partido político. O policial militar vai filiar somente no dia da convenção partidária e vai afastar somente na convenção. Agora, o delegado, ele se afasta antes. Tá. Tem uma pergunta aqui do Antônio Barreto. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. A destinação dos recursos públicos de campanha é sempre prerrogativa do partido? Os candidatos não podem questionar? Deve ser o dinheiro do fundo partidário, né? Boa pergunta, mas é do partido. O partido tem autonomia. O partido tem autonomia para a distribuição dos recursos de financiamento. Então, o recurso chega, primeiramente, e principalmente esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o chamado FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Este valor, ele chega para o Partido Nacional. E o Partido Nacional, o Diretório Nacional, tem autonomia total para fazer a distribuição no Brasil todo, da forma como chegará em cada partido municipal. E aqui é levado muito em consideração, Fernando, não está na lei, mas é uma regra seguida pelos partidos, distribuído através de deputados federais e senadores. Então, deputados federais e senadores ali acabam participando da distribuição dos valores para os candidatos. E ninguém pode questionar. Tem uma única dica, não é nenhuma exceção, tem uma condição especial para as mulheres. Candidata mulher, ela tem um privilégio na participação do recurso, pois 30% do financiamento de campanha é para financiar campanha de mulheres. Então, a mulher, ela tem aqui um privilégio, ela pode fazer um requerimento e ela tem uma grande possibilidade de que esse dinheiro chegar até a sua campanha. Interessante. Ô, Nilson, agora com a mudança nas regras, a impossibilidade daquela coligação nas eleições proporcionais, ou seja, na eleição para vereador, muda o quociente eleitoral. Eu até conversava com o Ulisses Sabino esses tempos atrás, até sobre isso. Quer dizer, muda a estratégia também de formação, porque você precisa ter, me parece que uma chapa são 30 candidatos, mais o percentual de mulheres, correto? Como que ficaria a distribuição de votos? Quer dizer, qual vai ser o quociente eleitoral para eleger um vereador, por exemplo? Vai precisar de mais votos do que precisou na última eleição? O que acontece, essa é uma outra novidade, é uma novidade de estratégia, é uma novidade de planejamento estratégico do dirigente partidário, só que é uma etapa que já passou, né? Essa estratégia da organização já passou, e nós tivemos aqui a não autorização mais de convenção partidária, de coligação partidária para eleição proporcional, para eleição de vereadores, a partir das eleições de 2020. Nas eleições proporcionais, eleição de vereador, eleição de deputado, não existe coligação. O partido vai sozinho, precisa compor uma chapa, e esta chapa vai buscar aí o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral aqui é conta, né? Você precisa fazer uma divisão dos votos válidos com o número de cadeiras disponíveis. Vamos pegar por referência, então, Londrina. Nós temos aqui, eu já vi participando aí, né? O Carlinhos de Cambé, o Rodrigo em Jandaia do Sul, deve ter outras pessoas de outros municípios.
Então, a referência aqui, nesse momento, será Londrina. Então, eu tenho o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras em Londrina, que são 19 cadeiras. 19 cadeiras. Em Londrina, nós temos aqui, Fernando, aproximadamente aí 320 votos válidos em Londrina, 300 mil, né? 320 mil. 320 mil, dividido aí por 20, só para arredondar, porque são 19 cadeiras, mas nas últimas eleições aqui, nós trabalhamos em Londrina, isso dava em torno de 13 mil votos. Então, um partido precisa fazer 13 mil votos em Londrina. Ó, Nilson, deixa eu só, enquanto você falava, eu aproveitei para fazer a conta aqui. Eu peguei o quociente de 320 votos válidos, né? Por 19. E dividi por 19, deu 16,8. Então o número é menor, viu, Fernando, de votos válidos em Londrina. O número é menor. Calcula aí. Parece que foi 280 na última eleição. É porque foram 13 mil votos. Hã? Foi 13 mil o quociente eleitoral em Londrina. Ó, se a gente colocar 280 mil votos válidos, se eu não me engano, o Ulisses Sabino, que sabe tudo disso, o Ulisses podia colocar aqui depois para nós, que ele tem esses números na cabeça. Daria aí 14 mil votos, aproximadamente. É isso aí. Então, nós temos em Londrina aqui aproximadamente 280 mil votos válidos. 280 mil divide por 19, eu tenho 14 mil. O que são esses 14 mil? É o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é o número que o partido tem que alcançar em Londrina. O partido tem que fazer 14 mil votos para ter uma cadeira. 28 mil votos para ter 2 cadeiras. Ok? Ok. Bom, se o partido não fizer 14 mil votos, ele não terá cadeira, aí nós temos uma novidade nas eleições deste ano. Ele vai esperar ocupar todas as cadeiras e, se sobrar cadeiras, e atenção, aqui a sobra é de cadeiras, não é de votos. Se sobrar cadeiras, será feita uma nova conta, um novo cálculo de distribuição, e aí, no novo cálculo, na nova contagem, todos os partidos vão participar, Fernando. Esta é uma novidade, que nas eleições passadas, os partidos precisavam alcançar os 14 mil votos. Agora não. Se o partido alcançar ali 13.500 votos, faltaram poucos votos. Muito provavelmente esse partido vai alcançar uma cadeira na distribuição das sobras de cadeiras. Muito provavelmente. É uma novidade, todos os partidos participam da distribuição de cadeiras. Isto vale em todos os municípios. A maioria dos municípios aqui na nossa região são 9 cadeiras. O número total de votos divide por 9, e aí o número cai significativamente em outros municípios. Partidos aí com 1.000 votos alcançam cadeiras. Fez menos que o quociente, vai participar da distribuição de cadeiras. E aí entra quem tem mais voto, né? Dentro do partido, sempre o mais votado, dentro do partido. E você também tinha feito uma outra pergunta. E para compor a chapa? Obrigatoriamente 30% no mínimo da chapa deve ser de mulheres. A lei não fala mulheres, tá? A lei fala 30% de um gênero e a diferença de outro gênero. Mas nós sabemos que as mulheres, elas têm uma participação menor ainda a participação menor, e, portanto, 30% obrigatoriamente deve ser composta de mulheres. E atenção, todos vocês que estão participando aí, que vão participar da campanha, atenção, as mulheres não podem estar na chapa apenas compondo o número de chapas. Não apenas compondo o número de chapas. Mas as mulheres, elas obrigatoriamente têm que fazer votos. Porque se ela não fizer voto, ela será considerada uma candidata laranja, e essa candidata laranja, ou candidata fantasma, ela prejudica a chapa inteira. A chapa inteira perde todos os votos. Então, mulheres, cuidado. Elas precisam participar efetivamente. Estou vendo aí o Marcos Maia, aí, ó. O Marcos Maia é lá de Santa Mariana. Marcos, grande Marcos. Está perguntando aí, ó, um partido pode doar recurso do fundo partidário para candidato de outro partido ou só... Aí oficialmente não, né? Mas tem uma saída. Coisas da zona eleitoral. Não é que tem uma saída. Que é o seguinte, pode? Não pode. Regra
Porque, Marcos, e aqui os nossos internautas, o partido, se ele não está coligado, a regra é simples. Se ele não está coligado, o recurso é para ele. Se ele estiver coligado, aí ele pode. Mas, Nilson, você não acabou de falar que não tem coligação? Não tem coligação na eleição proporcional. Mas na eleição majoritária, tem coligação. Os partidos coligam para prefeito. Não coligam para vereador, mas para prefeito coligam. E, portanto, quando houver coligação para prefeito, o partido pode doar para outro. Para vereador, não. Mas para candidatura de prefeitos, pode. Aí o Gabriel também, Cândido de Cambé, secretário da Fazenda de Cambé, grande Gabriel. Ele está perguntando, o Gabriel está perguntando, as convenções partidárias poderão ser feitas de forma virtual ou até mesmo de forma mista, ou seja, presencial e participação virtual também? Perfeitamente, né? E essa é uma boa pergunta, Gabriel. É o seguinte, quando saiu a informação que as convenções partidárias agora serão virtuais, na verdade o TSE não falou isso, falou que poderão ser virtuais. Então ela pode ser virtual, ela pode ser presencial e ela pode ser mista. Quem quiser votar em casa, vota em casa através de uma ferramenta apropriada, e se quiser ir lá ao local da convenção e votar, também. E aqui o partido precisa se organizar muito bem. O partido precisa se organizar muito bem, porque a convenção partidária é um momento importantíssimo dentro do processo de campanha, pois é o momento da escolha dos candidatos. E aí o registro deve ser muito bem feito, a organização deve ser muito bem feita, tudo o que acontece deve estar dentro de uma ata muito bem esclarecido, mas é possível sim fazer virtual, fazer presencial e fazer também de forma mista. Perfeito. A pergunta aqui do Júnior de novo. O Júnior Mariana está fazendo outra pergunta. Existe um número de votos mínimos para o candidato para que o partido não seja cassado, não tenha legenda cassada, no caso de candidatos que foram excluídos apenas escolhidos apenas para formar a legenda, apenas para cumprir tabela, né, digamos assim. Vamos ver, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer ali, que é o seguinte, acabei de dizer que você não pode ter candidatos laranja, você não pode ter candidatos fantasma, tá bom? E o que é considerado um candidato laranja, o que é considerado um candidato fantasma? Qual é o número de votos para eu identificar se aquela candidatura foi apenas uma candidatura de faz de conta? Ele até refez aqui. Né? É isso, né? Isso. Qual é o número? A bem da verdade, Mariana, não existe um número definido para dizer qual é o mínimo, não é? Mas existem elementos que estabelecem se a pessoa de fato realizou, se a pessoa fez pré-campanha. O partido tem que guardar esses registros, tá? E o candidato também fez pré-campanha, fez material, distribuiu material, fez a prestação de contas, mas o eleitor não quis votar, né? O eleitor falou, não vou votar, mas ele fez a campanha e isto vai ser levado em consideração. E eu já fiz uma defesa nesse sentido, de uma candidata mulher, a deputada, em que foi questionado se ela de fato tinha feito ou não, e foi demonstrado que tinha material, tinha reuniões, tinha registro de reuniões, e, portanto, foi considerada uma candidata normal, embora não tivesse tido uma votação tão expressiva, mas para deputado, de fato, a história é outra. Basta os registros, então não tem um número mínimo. Perfeito. Bom, boa noite para o Taico, o Altair Oliveira. Conhece o Altair ou esse eu não conheço? Conhece o Altair. A Érica Cortes está aqui conosco também, Érica do Provopar, participando aqui. A Érica também está fazendo muita live aí sobre esse trabalho bonito, né, Nós do Poder Rosa, fazendo um trabalho muito bacana em Londrina. E teve um fato aí que chamou a atenção esse ano, que foi a tomada da sede do Provopar, né? A prefeitura tomou a sede do Provopar tendo que deixar o local, né? Se tiver novidades em relação a isso também, Érica, você passa para a gente aí, que a gente já noticiou isso amplamente. Bom, Nilson, a gente está quase chegando aqui. Tem bastante gente acompanhando aqui, eu não posso abandonar essa audiência aqui que está grande ainda, o pessoal assistindo. Agora, uma outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, em relação às mulheres ainda, né? Mulheres candidatas. Londrina já teve três vereadoras na Câmara Municipal, não é? O tempo da Elza Correia, Lenir de Assis
e a Sandra Graça. Eu acho que foi o período em que houve maior representatividade da mulher no Legislativo em Londrina. E agora nós temos uma vereadora em Londrina, ocupando uma cadeira, que é a Daniele Ziober. Ela se elegeu por um partido, hoje ela está em outro, inclusive, né? E a Daniele Ziober, ela se elegeu com uma causa, né? Ela defendeu a bandeira da causa animal, projetos de defesa animal, projetos, né, contra essa crueldade com os animais, né, com os pets e tudo mais, e acabou se elegendo, embora tivesse outras pessoas também que defendessem essa bandeira e acabaram não se elegendo em Londrina. Essa eleição para vereador, Nilson, ela tem a bandeirinha, o sujeito que é candidato a vereador, ele tem que ter uma estratégia, porque é uma eleição que pode ser muito focada num bairro, numa região da cidade, num gueto, né, num setor. O fulano é ligado ao futebol, o pessoal do futebol vota nele, é ligado a alguma outra atividade, a um setor de imobiliário, o pessoal do setor imobiliário vota nele, médico, vou representar a classe médica na Câmara para dar mais força, não sei o quê. Agora, em relação às mulheres, a gente sentiu uma perda muito grande, né? Será que esse aumento na chapa, né, na possibilidade que a legislação obriga a ter 30% de candidatos mulheres, será que isso se representa também no voto? A gente não viu isso, né, nas últimas eleições. Então, a intenção do legislador era dar mais voz à mulher, mais mulheres no legislativo, mais mulheres no poder. E, no entanto, as próprias mulheres não elegem as mulheres. Quer dizer, poderia, porque elas são a maioria, inclusive, no eleitorado, né, Nilson? Maioria. Como é que você analisa isso? Olha, Fernando, você aí deu várias dicas interessantes, inclusive, para os pré-candidatos. Tomara que eles tenham anotado as suas dicas aí, que foram interessantes. Então, veja só, né? Que eu imagino que o legislador vai fazer, sim, com que haja uma participação maior nas câmaras de vereadores, principalmente. Como nós vamos ter um número maior de candidatas, isso vai acabar também tendo uma campanha maior feminina. Então, você tem um volume maior de candidatas, portanto, o número de campanha vai aumentar, e isto eu imagino, sim, que vai refletir em votos também. O legislador vai avançar, e aí, atenção, homens todos aí, né? E as mulheres também, atenção, eu acho que o legislador vai avançar no sentido ainda de fazer também a reserva de cadeiras para as mulheres. Porque a participação apenas na chapa, a participação apenas aí, também no financiamento público, que é bom, mas de cadeiras para o sexo feminino, eu penso que isso vai avançar. E eu acredito sim, viu, Fernando, que vai ter uma representação maior de mulheres nas câmaras, justamente porque nós teremos mais mulheres fazendo campanha. E isso vai acabar naturalmente acontecendo também. E o candidato a vereador, ele tem que aprender o seguinte: candidato a vereador tem que fazer campanha de vereador e não de prefeito. Então, ele tem que ter nichos, como você disse aí. Se ele tiver alguns nichos, isso ajuda muito os nichos. Não pode fazer campanha de vereador como se fosse de prefeito, e prefeito fazer campanha como se fosse de vereador. Cada um na sua consegue chegar ao objetivo central. Aliás, a gente aproveita para falar para todos vocês aí, que tem, já passamos aí de milhares de visualizações, que eu, doutor Nilson Paulo, e também um advogado que trabalha com o doutor Nilson, qual é o nome dele mesmo, doutor? Doutor Vinícius. Doutor Vinícius, né? Grande doutor Vinícius. A gente tinha elaborado, antes da pandemia, a gente já estava elaborando um projeto que envolvia direito, que envolvia legislação, essa questão da contabilidade também, que é muito importante, prestação de contas, e a comunicação, né? Com o intuito de qualificar as pessoas que querem disputar as eleições, qualificar não só do ponto de vista da representatividade, mas de qualificação pessoal mesmo, para que essas pessoas tivessem ferramentas, né? A gente ia passar ferramentas. A gente tá com esse projeto aí estacionado um pouco por conta da pandemia, né? Então, o doutor Nilson vai fazer um curso lá, um workshop, uma palestra sobre direito eleitoral, essas pegadinhas, as cascas de banana do direito eleitoral. Eu ia falar sobre comunicação, apresentação em público, entrevistas. Eu tenho experiência aí de 25 anos de jornalismo, já comandei pelo menos uns
uns 20 debates ao longo dessa carreira jornalística em rádio e televisão. Então, a gente sabe como é que o pessoal se comporta, a gente faz reuniões com eles, a gente conversa com eles e percebe que eles cometem inúmeros erros, assim, que são coisas fáceis de corrigir. Então, a gente estava preparando um material muito bacana para isso e estamos aguardando acabar essa pandemia, né, Nilson, para a gente transmitir essas informações aí para as pessoas, né, num curso, num workshop, enfim, o formato ficou comprometido por causa da presença, né, da questão presencial, mas a gente ainda está pensando nisso, né, Nilson? Sem dúvida, viu, Fernando? Eu acho que isso, inclusive, ajuda muito no crescimento do próprio eleito, e muitas vezes o pré-candidato ele tem uma boa ideia e ele não consegue fazer com que essa boa ideia chegue até o público, que é o eleitor, e uma dica, talvez, que você possa dar na forma de se comunicar, de apresentar e tal, uma dica jurídica para ele fazer de um jeito ou de outro, isso pode fazer a diferença no resultado, não é? E também qualifica o eleito, e ganha todo mundo. E vamos fazer... Exatamente. Muito bom isso. Ô, Nilson, a Priscila, que está nos acompanhando desde o início aqui, Priscila Silva, que falou do Barroso lá no começo da live, ela falou assim, queria perguntar para o doutor Nilson, deixa eu colocar até a pergunta dela na tela, porque ela fez um comentário sobre a representatividade, né? Aumento de mulheres na política mudaria todo o cenário, inclusive na segurança pública. E aí ela fala assim, queria perguntar para o doutor o seguinte, o que ele acha do sistema distrital misto, tão comentado pelo ministro Barroso e agora presidente do TSE. Olha aí, é um sistema diferente, né, Nilson? Um sistema diferente do nosso, né? Olha, eu acho que o Brasil vai passar por isso ainda. Hoje o sistema é totalmente aberto, não é? Nós não temos... Hoje é o distritão, nós chamamos isso de distritão. Então, todos votam e aí você tem os votos espalhados. E por esta razão, até que o candidato a vereador, ele acaba fazendo campanha na cidade inteira, não é? Quando você tem o distrito, que é uma região, que é um voto concentrado, então você também melhora a representatividade de forma regional. Eu gosto da ideia do distrital misto, gosto dessa ideia. De fato, o ministro Barroso também tem essa tendência, não é ele quem define isso, é o Congresso Nacional, né? Mas, sem sombra de dúvidas, ele acaba influenciando pelo que ele fala. E, olha, Fernando, eu acho que nós vamos avançar para um distrital misto, não demora muito, como outras novidades nós teremos também, essa pergunta não veio hoje. Vamos ter eleição virtual em algum dia? Eu acredito que vamos ter, sim. Isso já não é inédito para o mundo já tem experiência nesse sentido. A Estônia, que é o exemplo mais falado por todos, já tem eleição virtual, não 100%, mas tem uma eleição mista no modelo virtual, e um modelo muito interessante, inclusive, da Estônia, onde o eleitor ele pode votar, e ele tem um tempo, inclusive, para se arrepender do voto e mudar o voto dele. Então, e é interessante, porque aí ele vai verificando a modelagem, mas nós vamos avançar ainda para outros modelos de eleição diferente do que nós temos hoje. Com certeza, nós precisamos ainda passar por uma grande reforma política e eleitoral, e a gente vai melhorando. Democracia é para isso, por essa razão que é importante ter eleições, né, de forma perene. Não é bom prorrogar mandato, não é bom você levar para frente os mandatos, é bom ter eleição, ainda que atrase. Já aproveitando aqui, Fernando, a PEC, ela está trazendo lá uma sugestão muito interessante. Ela está marcando para o dia 15 de novembro a eleição, mas olha que interessante. Ela está autorizando o juiz eleitoral do local marcar uma outra data se a situação pandêmica não permitir. Se a situação viral estiver naquele município, numa situação que não possa realizar a eleição, a PEC já está autorizando que o juiz eleitoral marque uma outra data. E acho que é bom essa flexibilidade, não é? Porque se não marca para o dia 15 de novembro, quando nós chegarmos lá em novembro, a coisa não está alinhada, ou uma região do estado está bem, outra região não. O que fazer? O que fazer é que já está definido. Em uma região haverá eleição, outra região não haverá eleição, e a Justiça Eleitoral vai poder definir outras datas.
Ô Nilson, eu quero agradecer aqui mais uma vez o Carlos Costa. Ele está. Olha o que o Carlos. Ele está na minha página normal, no meu perfil, e aí a pergunta não aparece aqui. Que tem outras pessoas lá assistindo lá na minha outra página no meu perfil. Ele diz aqui: se tiver eleição este ano, eu vou fazer campanha para ninguém ir votar. Cadê o fique em casa? Isso é uma falta de respeito. Tem muitos interesses, e aí ele coloca o cifrãozinho ali, né? Interesses econômicos para que as eleições aconteçam. E aqui também, deixa eu ver aqui, Arlete Serri, Aneia Guerra Zanuto, o Rogemar, Dr. Nilson, em caso de recurso, como ficaria? Os mesmos podem causar, por causa do recesso do TSE. Em caso de recursos, como ficariam os mesmos, né, em relação aos recursos, por causa do recesso do TSE? Bom, acho que nesse caso, se nós tivermos uma situação extrema, né, Nilson, acho que o TSE não vai fazer, como é que a gente pode dizer, não vai fazer recesso, né? Eu penso que aí o que ele quis dizer aí é o seguinte: se você tem um processo judicial com recurso e isto não é julgado depois das eleições, o que acontece? Existe um princípio no direito eleitoral, chama o princípio do risco, não é? Então, a Justiça Eleitoral vai diplomar, vai empossar, se tiver recurso, se for esse o recurso que ele está questionando, tem um recurso judicial pendente. O que acontece? Não acontece nada, continua o processo, o recurso continua. Se o recurso não for decidido e a pessoa for eleita, vai tomar posse, o recurso vai continuar um recurso jurídico, e lá na frente esse recurso ele pode retroagir, dependendo do resultado. Se o resultado for para cassar, ele vai retroagir e vai cassar o eleito, e vai cassar o empossado, sem sombra de dúvidas. Aproveitarei que eu vi que você falou da NEA, um abraço também para a NEA, que trabalha com a gente também no escritório lá, acadêmica de direito, e está aí agora entrando no mundo do direito eleitoral aí. A ela e o marido dela, um abraço. Tem mais gente aqui, ó. O Nelson Almagro, o Nelson é jornalista, ele está fazendo uma pergunta aqui que eu não sei responder, mas eu vou deixar no ar, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de eleições. Ele fala assim: boa noite, minhas fontes informaram que o candidato do PDT, na verdade deve ser pré-candidato, né? Porque não tem candidato ainda, o Barbosa Neto, teria como vice a Mara Boca Aberta. O que vocês acham disso? Ou seriam só boatos, especulações? Bom, isso para mim, eu não estava nem sabendo disso aqui, né? Mas está aí, a gente sabe de alguma coisa, Nilson? A gente tem ouvido isso aí no café, sabia? Por aí, que a Mara poderia sim ser... ou a Mara seria candidata a prefeita, ou ela faria uma dobradinha com o Barbosa. Já ouvi isso em algum café por aí, tá? Tem muito rádio peão por aí, né? O Data Padaria aí funciona bem nesse momento aí. É verdade, o Data Padaria. A NEA, mais uma vez? Data Padaria são as pesquisas, né, de caixa de sapato, e pesquisas que não podem ser divulgadas, né? Tem muita gente que divulga pesquisa e tem que tomar cuidado, porque pesquisa somente aquela registrada na Justiça Eleitoral. É verdade. Inclusive compartilhamento. Eu vejo pessoas compartilhando pesquisas aí nas redes sociais. Isto é proibido, tá bom? Somente pesquisas registradas podem ser compartilhadas. É verdade. O Aldecir dos Santos, grande abraço, viu, Aldecir? Muito obrigado pela tua participação. Ele fala que bela iniciativa de informações eleitorais. O Agnaldo Aversani, ele pergunta aqui, Nilson, você já finalizou o seu livro? Está quase finalizando, Agnaldo. Serão 3 volumes de tanta história que ele vai ter. Bacana. Então nós vamos falar. Vamos falar quando estiver pronto, nós vamos fazer uma live sobre o livro do Dr. Nilson. Ô, Nilson. Fernando. O título já tem. Qual é? Zona Eleitoral. Zona Eleitoral. Tá certo. Bom, Nilson, eu quero te agradecer muito pela live. Né? Ficamos aqui, ó, estamos com 1 hora e 24 minutos. Olha aí, 1 hora e 24 minutos. Pessoal que está desde o começo com a gente, segurando a audiência até agora, e eu te agradeço e vou te convidar para uma próxima, claro. Tenho certeza que com essa discussão na Câmara pode ter alguma coisa que mude, daí a gente volta a falar,
volto a trazer informações, responder pergunta do público e, claro, também convidando o pessoal para futuramente participar disso que a gente está preparando aí, desse projeto que a gente está elaborando para qualificar as pessoas que pretendem disputar as eleições. Hoje, inclusive, nós tivemos live aí de pré-candidatos, né? O pessoal do Podemos, o doutor Nelson, o Márcio Stan, o Conrado lá de Cambé, ele fez uma live também, me convidou até para assistir, e foi bem, um pouquinho antes da nossa aqui, né, o Conrado lá em Cambé, só que a live deles era sobre coronavírus, né, eles estavam fazendo lá um médico, infectologista, uma live muito legal também, eu consegui assistir um pedaço porque estava preparando a nossa com essas informações aqui. Mas, Nilson, muito obrigado, viu? Até a próxima live, então. Eu que agradeço a oportunidade, vamos voltar sim, meu Fernando. Eleição é importante, houve manifestação aí que nós não poderíamos ficar preocupando com o dia da eleição, mas, na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral está preocupado exatamente com a saúde das pessoas. Tá? É verdade. É a saúde que está fazendo com que a data se altere. Não são os políticos que estão alterando, mas é a saúde que está sendo moldada ao direito eleitoral. E é importante ter eleições, porque isso representa o fortalecimento da democracia, e precisamos ter sempre eleições. E quero encerrar aqui com uma grande frase que eu ouvi esta semana, do Thiago Matos, sobre uma live também sobre o futuro. Ele disse o seguinte, Fernando: o jeito que você imagina o amanhã muda o seu presente. Portanto, não é só o presente que muda o futuro. O futuro também muda o presente. Então, o seu jeito hoje é como você será amanhã. Então, como você será amanhã já muda o que você faz hoje. Agradeço, um abraço a todos aí, vamos ficar à disposição. Valeu, Nilson, muito obrigado. Dr. Nilson Paulo participando dessa live com a gente, e nós vamos voltar numa outra oportunidade. Eu estou preparando aqui uma próxima live, talvez para segunda-feira, dependendo do entrevistado aceitar a agenda e tudo mais, sobre o viaduto lá da 10 de dezembro, né? Aquela curvinha polêmica do viaduto, tem muita gente falando que é um erro, onde já se viu, o engenheiro era vesgo, falando um monte de coisa, e eu estou procurando um profissional especializado nessa área, que trabalha com viadutos, que trabalha com grandes projetos de engenharia dessa natureza, obras de arte e tudo mais, né? Obras de arte em engenharia não é diferente da obra de arte que a gente conhece. Essa obra de arte da engenharia é obra de arte, né, dos viadutos, os grandes trevos, as trincheiras, as passagens de nível e tudo mais. A você que acompanhou, muito obrigado pela audiência, obrigado mesmo, e na próxima nós estaremos juntos aqui com certeza. Boa noite, gente, até amanhã. Tchau, tchau.